Estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje o assunto é o Sínodo da Amazônia, que será realizado em outubro deste ano no Vaticano. Eu estou aqui conversando com o padre Dário. Padre, eu deixei a pergunta no bloco anterior, dessa questão do VT que nós assistimos, né? Sobre essa abertura do pré-sinodal, o encontro pré-sinodal que aconteceu em Belém. Bom, lá foi falado um pouquinho da questão da queimada, né? Foi falado isso lá, foi citado naquela reportagem. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil? A gente está vendo essas notícias, né? A gente viu muito falar sobre isso, a questão da queimada na Amazônia e tudo mais. Isso realmente acontece, está acontecendo, ou é uma briga, uma discussão política que está havendo entre a Europa e o Brasil? Vamos resumir. Não, realmente é um problema seríssimo, a Amazônia está gritando, é uma situação de emergência. Exatamente lá em Belém eu pude conversar com alguns dos bispos das regiões mais ameaçadas, né? A região de Altamira, com Dom João e com Dom Erwin, a região de Itaituba, com Dom Vilmar, toda a região da Rondônia, o Dom Roque e o Acre. Escutamos também a região de Cruzeiro do Sul, com Dom Flávio, agora que falou. Esses pontos, especialmente, são pontos que estão sendo devastados e essa estação seca que começou agora, que vai ainda por muitos meses, promete, inclusive, que os incêndios venham a aumentar e crescer muito mais. Várias pesquisas, tanto no Brasil como de outros órgãos, como, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, detectaram focos de incêndio muito maiores neste ano do que em todos os anos passados. Um fenômeno desse tipo só em 2010 tinha se dado tão grave. E o problema, como eu digo, é que agora estamos só no início da estação seca. Então, esse alarme é real, se deve principalmente ao enfraquecimento das medidas preventivas de controle dos incêndios e de defesa da floresta, do meio ambiente. O sistema florestal brasileiro foi transferido para o Ministério da Agricultura, o que é, como dizem em linguajar simples, colocar a raposa no galinheiro. Também o IBAMA foi muito enfraquecido, porque foi cortado quase metade do seu orçamento anual. Essas ações não permitem, digamos, nem a fiscalização e nem a punição dos crimes de incêndio, né? Sabemos que o dia 10 de agosto foi o dia do fogo. Assim foi definido por um grupo de fazendeiros que, por WhatsApp, se organizaram para dar um sinal ao governo brasileiro que estavam precisando de apoio, né? E assim, se viu agora as consequências disso. É claro que o problema dos incêndios não é o único, foi falado também no VT, que a mineração também é um grande outro problema. Seja a mineração, digamos, estruturada pelas grandes empresas que estão extraindo minério da Amazônia. Inclusive, de fazer uma adenda, que nós fizemos um programa aqui, né, com vocês, o senhor, mesmo. A gente veio aqui sobre vida nos trilhos, né? Sim, que foi super muito interessante. Bacana, um documentário que vocês podem acessar a nossa página aí do rs21.com.br e lá você pode obter esse documentário sobre vida nos trilhos, que é muito bonito. Lá falava de Pará e Maranhão. Sim. Hoje, na Amazônia, o perigo da mineração está se expandindo também às terras indígenas, que está se ameaçando que sejam a próxima fronteira. Por enquanto, elas são protegidas, mas temos muito medo disso pelas consequências de poluição. Então, assim, resumindo, realmente a Amazônia está gritando. E no contexto de emergência climática mundial que hoje temos, se a gente não escutar o grito da Amazônia, teremos a responsabilidade não só para o tempo presente, mas para as gerações futuras que estamos comprometendo. Bom, mas tem uma outra pergunta. Se fala assim, incêndio tem todo ano, acontece na Amazônia. Não sei porque agora estão querendo levantar polêmica. Isso é real ou não? Então, primeiramente, a prática dos incêndios na Amazônia é verdade, é uma prática ancestral, inclusive é uma prática que os próprios povos indígenas utilizavam e em alguns casos ainda utilizam. Quando é controlada em localidades definidas, sobretudo com a técnica do acero, que permite separar uma terra da outra, é controlável. O problema, como eu disse antes, é que agora esta prática está sendo aplicada para poder liberar novos terrenos e desmatar áreas novas em função do grande monocultivo. Então, primeiro é abatida a floresta,
Em seguida, se deixa passar um pouco de tempo para que as árvores caídas percam a umidade, né, e sequem um pouco. Depois, tudo é queimado para poder liberar para pastagem ou para monocultivo de soja. Esse é outro tipo de prática. E como digo, foi detectado e demonstrado por vários sistemas, inclusive o World Wide Atlas, que é um sistema que analisa os focos à noite, né? Portanto, vê a luminosidade e não tem como, portanto, e confundir, né, a luz dos incêndios de outros fenômenos. É comprovado que neste ano o nível de incêndio foi muito maior, por isso que o alarme é real. Bom, aliás, até sobre o que a gente está falando no VT, por que há algumas pessoas e grupos com críticas e polêmicas a respeito do sínodo? Por exemplo, vou citar uma aqui, tá? Que se falou muito, se comentou até na mídia, saiu isso, a questão de padres se casarem. É isso, padres casados? Então, tem muitos temas polêmicos sobre esse sínodo, né? Digamos, o sínodo tem duas vertentes grandes. Uma, como diz o título, né? Novos caminhos para a igreja e para a ecologia integral. Então, temos que também distinguir as polêmicas que se referem ao rosto amazônico da igreja e aquelas que se referem aos temas, digamos, do território amazônico. Os atores, naturalmente, dessas polêmicas são de dois tipos, né? No campo da ecologia integral, da defesa do bioma amazônico, é mais uma preocupação que vem dos governos, né? Alguns dos 9 governos desses países onde está a Amazônia, o governo brasileiro também. No campo da igreja e do rosto amazônico da igreja, tem polêmicas que vêm de grupos conservadores bastante isolados, ou também de outros grupos que consideram que as igrejas da Amazônia não têm a autoridade de pensar-se e de oferecer novos caminhos que dialoguem com a Igreja Universal, né? É a relação entre a Igreja local e a Igreja Universal que está em disputa. Até que ponto a Igreja tem a possibilidade ou não de se enculturar, de se especificar, né? Papa Francisco nisto é bastante aberto, recuperando, não é uma ideia dele, a linha do Vaticano II, que trabalha muito o tema da colegialidade, portanto, de uma participação dos bispos do mundo ao magistério papal. Neste sentido, os bispos que observam e conhecem os problemas e a realidade dos seus territórios têm uma autoridade e uma contribuição extremamente importante, porque também é difícil para o Papa conhecer os contextos de toda a Igreja. Aí entramos no tema dos padres casados, né? É um tema desafiador. Dom Flávio, no VT, colocava isso, e no encontro também lá em Belém, ele foi muito contundente, porque ele repetiu, né? Eu estou angustiado, porque na minha diocese tem comunidades que recebem a Eucaristia uma vez por ano. Aí ele diz, aqui tem uma contradição. Por quê? Se a Igreja diz que a Eucaristia é o centro e o cume da vida do cristão, se dizemos que não existe comunidade se não houver Eucaristia, se a gente afirma que a Eucaristia é o sacramento da unidade dos cristãos e é o sacramento que também envia o cristão à solidariedade e à caridade, então temos que garantir este sacramento a todos, né? O cardeal Casper, num artigo que recentemente escreveu, falou do direito à Eucaristia, né? Que é algo bastante óbvio, mas que é algo muito injusto, digamos, né, na realidade de hoje da Igreja, porque nas grandes cidades o cristão tem direito à Eucaristia cotidiana, enquanto que na Amazônia o cristão tem direito à Eucaristia uma vez por ano, assim como o sacramento da reconciliação, etc. Então, vem sendo estudadas maneiras. O documento de trabalho, que é o documento que estará nas mãos de todos os bispos lá em Roma, o número 129, que é o número mais polêmico desse documento, mais contestado, mais debatido, digamos, fala realmente de, usa uma expressão com uma tradução um pouco ambígua, pessoas idosas
mas é porque é a tradução da expressão presbíteros. Presbítero seria a pessoa madura, digamos, né? Então poderíamos traduzir melhor pessoas maduras que, mesmo se casadas, possam oferecer à comunidade onde se encontram os sacramentos, né? Inclusive da Eucaristia, e com isso sejam reconhecidos e ordenados, né? Haveria nessa proposta duas modalidades de ministério. A modalidade do sacerdote missionário, que, assim como São Paulo na Bíblia, é o grande formador, é o grande articulador das comunidades, é aquele que visita, que consegue ir raramente, mas que mantém a conexão e a união entre as comunidades. E depois essas que na tese de um outro grande bispo que está estudando esse tema, que é Lobinger, é um arcebispo da África do Sul, são chamados de fato presbíteros, seriam equipes, não pessoas, porque o perigo é de novo replicar o clericalismo em leigos, né? Criar mini padres, mas equipes de pessoas que sejam ordenadas para o ministério da Eucaristia. É um tema, como digo, né? Muito debatido. Eu estava em Belém, senti uma disposição, um interesse, pelo menos ao diálogo sobre isso. Isso foi muito interessante, porque vem da base, vem da experiência que os bispos sofrem na pele, a importância de, como se diz, fazer chegar a Eucaristia a todos. Isso não tira o valor do celibato, porque alguns contestam, com isso então estamos dizendo que o celibato... Todo padre vai casar com está tudo liberado, pronto, acabou, o celibato não faz acabou mais sentido, né? Não, ao contrário, o celibato na igreja é um carisma extremamente rico, é uma vocação, é um dom de Deus, né? E é algo extremamente precioso, porque é o gesto da pessoa se dedicar completamente a serviço da comunidade. Por outro lado, a reflexão que o cardeal Casper também faz é: o que é mais importante? Um carisma, como esse do celibato, ou a Eucaristia como um valor sacramental que é de todos, né? Então, é importante que a igreja saiba e tenha a coragem e a flexibilidade e a sabedoria de repensar suas estruturas em função dos valores maiores, que são o encontro com Jesus Cristo em seu corpo e seu sangue. Então, o senhor acha que isso seria um dos maiores debates no sínodo lá no Vaticano? Um dos, né? Porque também... agora eu vou falar mal de vocês, jornalistas. A imprensa é boa para captar os temas polêmicos, né? E fazer como que... Porque são os temas que criam, digamos, audience, né? Audiência, sim, né? audiência. Então, esse é um tema polêmico e saiu muito nos jornais. A nossa preocupação é que este tema, se pense que o Sínodo da Amazônia seja só para tratar disso. Isso seria muito delicado, porque, na verdade, o Sínodo da Amazônia vai muito mais a fundo. O Sínodo tenta pensar qual deve ser a missão da Igreja na Amazônia toda, como a Igreja pode dialogar com as culturas tão diferentes que são as culturas dos povos, como dizia, indígenas, ribeirinhos, afrodescendentes, como pode entrar de maneira mais eficaz nas periferias urbanas da Amazônia, que são periferias loucamente desestruturadas. Então, esse é um dos caminhos, mas tem muitos outros, como, por exemplo, a ministerialidade, que é outro tema-chave, só que é um tema que faz menos barulho. A criatividade da Igreja, escutando a voz do Espírito para valorizar ministérios plurais dos leigos e das leigas a serviço do reino de Deus nas comunidades. E o outro grandíssimo tema que será também polêmico é, de fato, este de qual o papel da Igreja com respeito à proteção do bioma, né? Porque nisso alguns dizem, a Igreja não pode se meter naquilo que são políticas de governo. O cardeal Dom Cláudio Umes e muitos outros bispos foram muito claros, dizendo, não, a gente não tem essa pretensão, a Igreja não é o governo. E também ninguém nunca na Igreja e no Sínodo colocou em discussão a soberanidade nacional sobre a Amazônia. Lembre-se que a Amazônia não pertence só ao Brasil. A Amazônia, como disse, está em 9 países de Latinoamérica. Porém, o que se diz é que a Igreja, talvez, é aquela que tem a maior experiência de Amazônia. Nós estamos na Amazônia de uma forma capilar, fiel, atenta, respeitosa, há centenas de anos.
com nossas falhas, mas também com uma sabedoria, com o sangue de mártires que deram a vida lá, e com um vínculo com os povos que estão lá, que gera confiança, expectativa. Não por acaso foram alcançadas tantas pessoas e comunidades nesse processo sinodal, porque a igreja está com o pé e o corpo todo na Amazônia. Então, a igreja tem direito, sim, de falar e de dar voz àquilo que escuta de suas comunidades, e de sugerir, propor, alertar, quando necessário também gritar profeticamente, como na Bíblia se vê, para dizer, defendamos juntos a vida. A Amazônia é um dos últimos lugares que precisamos proteger integralmente, com, inclusive, as pessoas que estão dentro dela, não naquele conservadorismo que separa a natureza das pessoas, né? Mas se não protegermos isso, e se não fizermos isso também pela igreja, acho que estaremos perdidos. Bom, esse é o Programação Nacional, nós estamos falando sobre o Sínodo da Amazônia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.